Bem-vindos ao Hipocast, podcast que quer discutir saúde com liberdade. Eu sou o Vinícius de Souza, médico, diretor do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Na edição de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto muito legal, com dois convidados especiais, um que quem nos acompanha já conhece e um outro que nós vamos apresentar hoje. Hoje nós estamos com Salvador Gulo, que é cirurgião geral, professor da Escola de Medicina da PUC, gestor em saúde, fundador e CEO da plataforma Safety for Me. E também o nosso companheiro de mesa de outras gravações, o diretor do Siemens e médico cirurgião pediátrico, o Guilherme Peterson. Bom, o Hipocast, assim, a gente é livre, a gente fala do tema e pode ir para qualquer lado que a gente quiser. Só tem um pedágio. O Guilherme já pagou esse pedágio, então para ele pagar agora é mais fácil, que é responder duas perguntas. Quem é você e por que você faz o que faz? Esse é o único pedágio que a gente cobra, depois a gente não tem mais nenhum. Então, Guilherme, por favor. Começa com Salvador, não fica mais fácil com o tempo. Bom, eu sou Guilherme Peterson, eu sou médico formado pela URGS e fiz cirurgia pediátrica no Clínicas aqui em Porto Alegre. E basicamente por paixão, assim, é gostar de fazer as coisas pequenas, as coisas grandes, a paixão por discutir inovações e política me trouxe para o Siemens e aqui a gente está, né, para seguir na conversa. Posso ir eu agora? Lógico. Bom, gente, primeiro, muito obrigado, Vinícius e Guilherme, pela oportunidade de estar aqui batendo um papo com vocês, né? Enfim, como é que eu me defino? Assim, eu me defino como um médico em contínua transformação, quase como diria o nosso Raul Seixas, né, uma metamorfose ambulante aí, porque eu sou formado pela PUC, me formei em 96, fiz cirurgia geral. Depois da cirurgia geral, acabei me especializando em transplante. Trabalhei por algum tempo com transplante de rim e pâncreas ali na PUC, né? E o transplante acabou me levando a gostar de gestão, porque eu estava coordenando o grupo de transplante ali da PUC. Virei gestor em saúde, trabalhei como assessor da direção técnica lá por muito tempo. E aí o meu trabalho, né? Fiquei 8 anos lá na assessoria da direção técnica, acabou me gerando uma oportunidade de trabalhar como diretor de uma operadora, né? Que é a nossa grande Unimed Porto Alegre, aí no Sul. E aí comecei a trabalhar no lado da operadora. E aí acabei me encantando também com tecnologias, né? E hoje estou empreendendo, né? Eu estou há 2 anos sem operar, continuo trabalhando como gestor, aí, prestando as minhas consultorias em transformação digital, em modelos de negociação baseados em valor, né? E estou tocando esse meu projeto, que é o Safety for Me hoje, que é para levar a segurança do paciente para os pacientes, né? Então, por isso que eu disse lá no início, né? Então, acho que me considero um médico em plena transformação, assim, estou sempre inventando moda, né? Tem gente que não gosta, né? E não tem nada, eu acho que não tem o certo e não tem o errado, né, Vinícius? Eu acho que isso é uma das características do papo que eu acho que nós vamos ter aqui sobre o futuro da medicina. Eu acho que a medicina por si só, a tradicional, aquela que a gente aprendeu na faculdade, que a gente faz uma especialidade, a gente, né, tem uma carreira inteira pela frente, depois isso está certo, isso é a maneira tradicional como a gente aprendeu e está tudo certo, não tem nada de errado nisso. Mas eu acho que o mundo atual, com a grande, evolução das tecnologias, com os novos modos de relacionamento existentes, ele abre um leque muito grande de oportunidades para nós médicos empreendermos em carreiras diferentes, né? Então, acho que essa é uma das características dessa medicina nova, dessa medicina do futuro, né? É que é uma medicina com muitas oportunidades que a gente ainda está explorando muito poucas delas, né? Exatamente. Hoje o tema, para quem está nos ouvindo e leu o tema do nosso episódio, é o futuro da saúde ao passado. Por quê? Porque ao menos eu acredito bastante que a gente está encerrando um ciclo agora, né? Que nós nos afastamos da medicina hipocrática, a medicina que é a próxima do paciente, que muitas vezes se ensina nas faculdades, né? E a gente se afastou por diversos motivos, por inovação tecnológica, por métodos diagnósticos, por essa mudança até da função do trabalho médico. E agora, a impressão que eu tenho é que a única forma da gente realmente recuperar o cerne da medicina
medicina voltando para o que ela deveria ser, que é a medicina hipocrática, mas não a medicina paternalista, né? Não aquela medicina que quer ser a única solução para tudo, que quer ser a única fonte de sabedoria, mas a medicina que enxerga o paciente como alguém responsável, como alguém que é mais atuante dentro do ciclo do sistema de saúde, né? E por que eu estou falando isso? Porque a minha pergunta para vocês, para a gente começar a conversar, cada um tem algum tipo de motivação, né, que fez procurar inovação, seja inovando, empreendendo ou estudar sobre. O que fez vocês entrarem nesse mundo que, obviamente, o Salvador, o mais pioneiro de nós três, sem dúvida, com certeza, quando ele entrou nisso, era um deserto. A inovação em saúde em termos de você ter com quem conversar, com quem trocar ideia, com quem ir atrás, com quem compartilhar experiências. O que fez vocês, assim, irem atrás de inovar e até inovar, de fato? Deixa o Guilherme? Agora é com o Guilherme, né? Bom, a inovação, assim, a forma de fazer medicina, ela sempre mudou. Ela mudou desde os egípcios até Hipócrates e chegou na gente, né? Aquela mudança que teve das centenas de formas de fazer saúde para uma receita de bolo, basicamente, relacionada à tecnologia, à ciência, que foi o relatório Flexner, né? Que a gente escuta na faculdade e tudo. Ela é um ponto de inversão no início do século passado que realmente nos afastou do paciente porque o médico começou a ser o gestor de números. E muitos dos pacientes, claro, nós não podemos perder essa parte científica, tecnológica da medicina, mas o paciente não busca um leitor de JAMA, de New England e um tradutor de artigo. Ele busca alguém para dar um conforto e trazer um tratamento muito mais, na verdade, de espírito, assim, de si, do que um prescritor, né? A gente, trazendo a história do Dr. Salvador aqui, quando cirurgião, não basta tu ser o cara que leu todos os artigos sobre a determinada cirurgia, que sabe a técnica, tu tem que olhar no paciente, o paciente tem que sentir que tu vai fazer o melhor por ele. E todas essas ferramentas que a gente tem hoje em dia de buscar conteúdo, buscar evidências, está aberta para todo mundo. Qualquer um pode entrar e buscar, e agora, isso nessa crise do coronavírus, a gente viu que todo mundo sabe de todos os artigos antes de mim. É verdade. Então, tu tem que... olha só, esse aqui da medicação, não sei o que eu nem vou falar para não criar problema, né? Olha, essa medicação aqui tá abrindo, não sei o que, melhorou tanto. Daí isso aí, o médico deixou de ser o cara que é o organizador desses números e passa a ser a pessoa que fala, tá tudo bem. Vamos sentar aqui, vamos conversar sobre o que está acontecendo contigo. A gente tem tais e tais possibilidades de te tratar e vamos sair dessa, sabe? É essa parceria que a medicina nunca perdeu e que a gente os médicos têm que buscar de volta. Tu sabe que eu tô te ouvindo, Guilherme, eu tô me lembrando de um livro que eu não sei se vocês leram um livro do Scott Harley, que é o The Fuzzy and the Tech, né? Que ele fala muito bem desse movimento do soft skills e do hard skills, essa coisa do a tecnologia vai dominar, como é que é esse futuro, né? E com esse crescimento exponencial, vamos dizer assim, das tecnologias e essa coisa da inteligência artificial, da gestão de dados e tal, isso tomou uma dimensão, uma proporção hoje que é praticamente impossível o médico hoje ele saber tudo sobre um assunto, porque a velocidade, né, e o volume de informações a respeito de um tema, ele cresce de uma maneira que tu não a menos que tu passe o dia inteiro estudando e pesquisando, mas mesmo assim acho que é impossível, né? Então, assim, hoje eu vejo que neste futuro que a gente está vivendo, essa volta ao passado que está sendo provocada aqui pelo Vinícius, ele tem muito disso, né? Da gente se aproveitar dessas tecnologias que estão existindo hoje para nos dar acesso a essas informações de uma maneira mais assertiva, e aí
aí o médico vai ter que saber navegar nessas tecnologias para poder usar esta informação. Mas eu concordo 100% contigo, Guilherme, que o prestígio mesmo, o que o paciente quer é ter alguém para conversar. A máquina nunca vai ter a empatia, né, que a gente precisa. Essa coisa de, na hora que tu tem que tomar uma decisão difícil, na hora de tu comunicar um diagnóstico, na hora de tu discutir as incertezas sobre um tratamento, né, na hora de tu discutir terminalidade, por exemplo, com uma família, né, se tu vai levar para uma UTI ou não vai, se tu vai entubar ou não vai, né, quais são as chances de tu fazer uma quimioterapia ou de tu fazer um procedimento cirúrgico, né. Poxa, na tua especialidade, né, que é cirurgia pediátrica, imagina a dificuldade que é isso, né? Tu lidar com os pais, o sofrimento que os pais têm no momento de fragilidade do seu bem mais precioso, que é uma criança, né? Então, eu concordo 100% com essa fala de vocês de que a tecnologia ela vem para nos ajudar nesse futuro aí, né? Mas cada vez mais, eu acho que os médicos que vão ter um grande destaque, eles vão sim dominar essas tecnologias, mas eles vão ser cada vez mais empáticos, eles vão usar cada vez mais esses soft skills para estar próximo dos pacientes aí, com certeza. E eu acho não, a internet é muito sazonal, né? Esse ano e ano passado nós tivemos os especialistas em revisão sistemática, em revisão integrativa. Ano que vem nós vamos ter os técnicos de futebol, né? Porque tem Copa do Mundo, vamos ter os especialistas em política, faz parte. E eu acho isso maravilhoso. A gente comentou isso no outro programa, que é o paciente se tornando autorresponsável, né? Eu acho fantástico ele ir atrás da informação, procurar no Google e trazer, mas, doutor, e por aqui não dá para ser, e por esse lado não funciona. Isso passa por essa transformação cultural, né? E a outra vez a gente conversou sobre os tipos de inovação, né? Porque às vezes a gente fica muito tacanho e preso à inovação tecnológica, né? Aplicativo, mas não, essa mudança de cultura, essa mudança de visão dentro do sistema de saúde é uma tremenda inovação, né? Até porque um dos princípios da economia, que é o princípio da tecnologia, é aquela da distribuição criativa, né? Não tem nada que dura para sempre. Não tem tecnologia que não vai ser substituída, desde o tear lá da Revolução Industrial, que acabou com os costureiros manuais, até agora a cirurgia robótica chegando para substituir algumas partes mais repetitivas do trabalho do cirurgião, mas o médico está aí há 2000 anos, né? Nunca ninguém conseguiu substituir o médico. Não, concordo plenamente. E esse ponto que o Vinícius traz aí de que tem esse vínculo, ele é um vínculo enviesado, né? Essa coisa de que inovação é a incorporação de tecnologia, né? E fazendo um gancho com o que o Guilherme trouxe no início, né? Essa coisa do relatório Flexner e do nosso modelo flexneriano e hospitalocêntrico, olha que dificuldade que a gente tem hoje para fazer uma implementação, por exemplo, de modelos de saúde com atenção primária. Né? Isso seria uma grande inovação dentro do sistema, e isso é basicamente processo. Claro que a tecnologia, enquanto ferramenta, ela pode nos ajudar. Claro que ela vai nos ajudar. Mas se a gente poderia fazer toda essa transformação sem tecnologia, no sentido de mudar só o processo, né? E oferecer para as pessoas uma nova forma de atendê-las, né? Um cuidado integrativo, pensando muito mais em promover saúde, em prevenir doenças, do que necessariamente em tratar doenças dentro do modelo flexneriano aí que o Guilherme citou, né? Então, tem essa abordagem aí que foi muito bem lembrada por ti, Vinícius. Agora, aproveitando, tá? Já que você entrou, Salvador, o que é a segurança do paciente? Porque não tem como eu não te perguntar isso. O que é a segurança do paciente? Que legal. Então, tem um conceito muito interessante da Organização Mundial da Saúde, que segurança do paciente é a gente atender o paciente e reduzir ao mínimo os riscos desnecessários. Olha só que interessante, é reduzir ao mínimo os riscos desnecessários. Quando a gente fala dessa forma, vem uma coisa implícita nessa frase, que é o seguinte: a saúde, ela é uma indústria de risco. E a gente não se reconhece nesse jeito. Né? Quantas vezes, né, tu já deve ter ouvido, tanto o Guilherme e o Vinícius, aquele paciente, coitado, ele não teve sorte. Esse paciente, ou então que a gente fala, né, de uma maneira até muito preconceituosa, a gente ouve isso pelos coisas, esse paciente é um mochego, esse paciente era um, sabe, assim, como
gente, tem muita coisa que é de processo assistencial que está por trás disso, né? E que a gente poderia muito bem evitar, né? Isso é a segurança do paciente, a gente entender que a nossa indústria, ela é uma indústria de risco para o profissional e risco muito maior, obviamente, para o próprio paciente, né? E a gente tentar desenhar os nossos fluxos de atendimento de maneira que a gente previna isso. Que é um fenômeno que vocês, né? A gente vê na aviação, a gente vê nas usinas nucleares, a gente vê nas siderúrgicas, né? Poxa, temos a Gerdau aí, que é um super exemplo nosso do Sul aí. Pô, um forno lá de fazer aço é um forno de 1000 graus. Uhum. Se tu chegar perto do forno, tu já derrete, né? Não é? Então, assim, como é que... E não tem acidente na Gerdau todo dia. Como é que funciona uma siderúrgica, né? Quais são os processos que eles têm lá dentro para não ter acidente? Por que a gente não consegue trazer essa cultura para dentro das nossas instituições de saúde, né? Isso é segurança do paciente. Fantástico. Porque eu acho, de novo, esse achismo, isso que é bom do achismo, né? A gente pode achar sem medo que um dos fatores que complicou muito a nossa situação de saúde mental na pandemia foi justamente não entender que a saúde, ela é baseada em incertezas. Uhum. E hoje nós temos uma geração que é plenamente das resoluções simples, né, e rápidas. Então é aquilo, quero comer, pego um aplicativo, quero tirar uma foto, eu tiro agora, quero entrar em contato, entro agora, quero a cura dessa pandemia, não é agora. Não é simples e é muito difícil de chegar nela, né? É a geração on demand, né? É tudo no controle remoto. Aperta o botão e muda de canal, né? Exatamente. É que nós somos cringe agora, né? Não sei se vocês acompanharam. Agora nós somos tudo cringe, nós somos tudo... Tu sabe que eu acabei me envolvendo muito com essa coisa da pandemia, e aí, assim, eu recebi até muita crítica nessa coisa de rede social, né? Puta, o que o cara tá se metendo aí com... Salvador é cirurgião, é gestor em saúde e acaba falando em pandemia e Covid. Eu acabei me envolvendo demais com isso, porque as pessoas não se dão conta, e aí também por uma questão de entendimento, que quando começou toda aquela história do achatamento da curva, né? Isso é segurança do paciente na veia. Né? Porque se tu tens, olha só, pensa o seguinte, tu já tem hoje um nível de mortalidade dentro das instituições de saúde em função dos eventos adversos. Tá? A gente sabe que a mortalidade hoje no Brasil é aproximadamente em torno de 250 mil pacientes morrem por ano nos hospitais brasileiros em função de falhas de processo assistencial. Cara, isso é maluco. Isso aí é o número da pandemia do Covid durante um ano inteiro, certo? Uhum. Ok. Isso considerando a capacidade instalada dos hospitais. Uhum. Se tu faz uma sobrecarga no sistema, assim como a gente viu na Espanha, assim como a gente viu em Bérgamo, lá na Itália, né, onde os caras estavam escolhendo quem é que ia pro respirador, as emergências estavam virando UTIs, para onde é que vai essa mortalidade? Então, eu virei um grande defensor do achatar a curva, do fique em casa lá no início, por esse entendimento de que isso é segurança do paciente na veia. Entende? A gente não ia ter condição dentro da nossa capacidade instalada dos hospitais de atender a demanda, né? E aí, e todos os desdobramentos que vinham com isso, né? Por exemplo, eu recebi muita crítica, o problema foi que o governador não fez hospital de campanha. Eu disse, gente, vamos combinar o seguinte, se num hospital estruturado, com o time treinado, trabalhando junto, tu já tem uma mortalidade elevada por falha de processo, tu imagina num hospital de campanha que tu levanta do dia para noite numa estrutura improvisada, a equipe se conhece no dia anterior e tá trabalhando junto. Qual é a chance de erro, de falha de processo que tu tem dentro de uma estrutura como essa? Exato. É óbvio, né? Se tu não tem outra alternativa, tu vai montar o hospital de campanha porque tu tem que oferecer o recurso, mas não é por aí a solução, né? Então, assim, eu acabei me envolvendo por causa disso e tem muito disso que tu tá trazendo, né? Dessa questão de um pouco do desconhecimento das pessoas sobre os conceitos básicos, né? E agora eu vou voltar na tua primeira pergunta, vou aproveitar para te responder a pergunta que eu acabei não te respondendo, a gente desvirtuou o assunto. Por que eu me envolvi neste assunto todo? Porque quando eu estava na gestão lá na PUC, e o Dr. Plínio era o nosso diretor, Plínio Medalha era o nosso diretor na época, e 2013, quando saiu a Política Nacional de Segurança do Paciente. E eu, como assessor dele, ele disse assim, Salvador, tu vais me ajudar e tu vai montar esse núcleo. E aí eu disse para ele assim, Dr. Plínio, mas isso aí não é para nós.
Olha o meu preconceito, olha o que eu disse. Isso aí é coisa de enfermeiro, Dr. Plínio. Aí ele me disse assim, eu não quero saber, tu é o meu assessor e tu vai fazer parte dessa comissão e tu vai estudar esse negócio. E ele sabe, porque eu já falei isso pra ele, que foi a coisa mais importante que ele pôde fazer por mim na minha vida, porque mudou minha vida, né? Hoje eu tô quase que 100% dedicado pela questão de segurança do paciente, porque eu me apavorei quando eu comecei a entender, né, essa coisa dramática que é a segurança do paciente, né? E eu não tive nem um pouco de formação disso na faculdade, eu não sei o quanto vocês... Não, ninguém tem. Ninguém tem. Isso é uma coisa que tem que ter, a gente não pode trabalhar num hospital sem ter noção disso, né? Isso é uma das grandes falhas, né? A meu ver, em escola de medicina, né? A gente ainda só... E olha, malemar, ainda só estamos formando médicos. Só que mudou completamente o cenário de saúde, a função do médico na sociedade, e se nós não adaptarmos as escolas, alguém vai ter que adaptar. E daí se criam uns vácuos que permitem preconceitos, né? Como esse que tu citaste, né? Que, isso é coisa de enfermeiro, isso é coisa de não sei o quê. Por quê? Porque eles se capacitaram. E é verdade. Tem muitos outros profissionais de saúde em posição de gestão, em posição de administração de núcleos e espaços de saúde no geral. Por quê? Porque eles se capacitaram e entraram, né, nesse meio. Não é por falta de mérito. Só sobre segurança de paciente e todo esse desenvolvimento de processos, eu acho que uma falha muito grande é aquela questão mais de geração de protocolos, sem entender a razão pela qual se faz o que faz. Porque parece que o médico não gosta de ser mandado. Tem que preencher um papel que tu não sabe por quê, tu já fica contrariado. Tem que dar um xizinho no prontuário online, botar um xizinho ali se fez infecção ou não fez infecção, daí tu já fica desconfiado. O que eles querem saber? Para que eu vou clicar nesse botão? Não vou clicar, né? Mas incluir o médico dentro desse motor, dessa máquina que precisa estar funcionando para o bem do nosso paciente, e o médico também tem uma forma diferente de falar com o médico. Todos nós sabemos que quando o tipo de discurso é totalmente diferente quando a gente está falando com outro médico. Ele botar a importância do que é cada passo do protocolo que está se formando é uma coisa essencial, porque senão parece que a gente está só querendo que a máquina só serve para atrasar o nosso trabalho, sabe? Enquanto que, na verdade, a máquina quer nos ajudar a tratar melhor o paciente. Por outro lado, também, protocolos muito rígidos, muito estritos, assim, muito cheio de passos, acaba desvirtuando a razão de ser do protocolo e acaba também não ajudando muito, porque passa mais tempo pensando em preencher papel. A gente está na geração Joint Commission, né? O que você acha, assim, Salvador, que a gente pode fazer no dia a dia, assim, dos dois lados, tá? Como médico, 3 lados. Como médico, pergunta complicada. Como médico, vamos lá. como estudante de medicina e como paciente, porque nós também somos, né? A primeira coisa que nós somos, na verdade, é paciente, depois que nós nos tornamos as outras. Perfeito. Então, olha só, a gente não combinou, né? Mas eu tenho uma resposta para ti, que é nessa linha assim, ó. Uma das coisas que eu descobri na minha caminhada de segurança do paciente, que uma das coisas mais deletérias que a gente tem dentro do setor saúde hoje é a disputa de profissão. Essa coisa do fisioterapeuta disputando espaço com o enfermeiro, disputando espaço com o médico, e quando, na verdade, todos são extremamente importantes, né? Todos eles têm o seu papel nisso, né? E acho que o Guilherme estava tentando falar um pouco sobre isso ali, quando ele estava falando dessa questão do motivo dos protocolos e a inserção do médico nessa questão do time multidisciplinar, né? Na medida que a gente tem uma dificuldade de trabalhar em equipe, isto gera
a nossa principal causa hoje de eventos adversos, que é a falha de comunicação. Não é à toa que a meta número 2 de segurança internacional do paciente é a melhoria da comunicação entre as equipes de saúde. Né? Tem um estudo bastante interessante da Joint Commission, fazendo uma análise de causa raiz dos eventos adversos graves que aconteceram nos Estados Unidos, e 80% dos eventos adversos graves que aconteceram tem na sua causa raiz falhas de comunicação, porque a equipe não se comunicou adequadamente, né? E aí, tu fazendo uma reflexão para trás, tu olha o seguinte: a gente tem, dentro da nossa formação profissional, a gente é formado individualmente, né? O médico, ele só trabalha com o médico, o enfermeiro só com o enfermeiro, o fisioterapeuta só com o fisioterapeuta, e aí depois que todo mundo se forma, a gente joga os profissionais na residência, e aí cada um faz a sua residência, e depois quando eles vão para o mercado de trabalho, a gente diz, bom, agora vocês vão trabalhar junto em equipe. A gente não sabe trabalhar em equipe, a gente não foi treinado a trabalhar em equipe, né? Eu defendo uma tese, e lá na PUC, onde eu sou professor, tenho ajudado a construir esse caminho, de que, primeiro, a gente tem que trabalhar a segurança do paciente no ciclo básico. Um aluno, um acadêmico, e aí respondendo a questão, né, do estudante, não de medicina só, mas estudante da saúde de qualquer área, ele deve ouvir falar de segurança do paciente no ciclo básico, antes de ter contato com o paciente. E mais, a segurança do paciente deve ser uma disciplina transversal, ou seja, todas as faculdades junto. Imagina que legal tu ter, numa universidade, enfermeiro junto com médico, com nutricionista, com psicólogo, com um farmacêutico, todos eles estudando segurança do paciente junto no ciclo básico, aprendendo a trabalhar em equipe já na raiz, né? E aí eu chego no último ponto, que foi a questão do paciente, nós sendo o paciente, né? E não sei se foi tu que comentasse ou se o Guilherme comentou um pouquinho antes, mas é essa questão do paciente empoderado. Hoje o paciente, ele tem a informação e faz todo o sentido o paciente saber o que está acontecendo. Né? O paciente hoje já não é tão paciente, né? Ele já tem as informações na mão dele, ele já te questiona. Então, assim, eu entendo que esta equipe multidisciplinar que deve cuidar do paciente, ela inclui o paciente e seus familiares. Né? E esse, inclusive, é o motivo da Safety for Me, né? Qual é o motivo da Safety for Me existir? É a gente tentar traduzir essa linguagem técnica da segurança do paciente de uma maneira lúdica para os próprios pacientes, para que eles possam se empoderar dessa informação e eles possam se autoproteger. Né? Fantástico. Então, o motivo de usar a tecnologia aqui foi para atingir um objetivo de exponencializar esse conhecimento, vamos dizer assim, para mais gente ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que esse seria um grande turning point, assim, para essa medicina do amanhã, é a gente trabalhar de fato, né, multidisciplinarmente, né, integradamente, entendendo que todos nós, profissionais da saúde, temos um papel importante dentro do tratamento dos nossos pacientes. Ele é complementar, nunca é um mais importante do que o outro, né? E mais do que isso, incluir os pacientes nessa discussão. Eu acho que esse é um grande envelope que tem que ser olhado todo junto. Eu adoro quando a gente consegue desmistificar algumas coisas, né? Porque nós estamos falando de inovação, né? E o ciclo da inovação é o quê? Melhorar a comunicação. Um dos pontos principais, né, para inovar é melhorar a comunicação. Então, isso é tu quebrar mitos, né? Eu tenho a impressão que eu convivo muito com acadêmicos aqui, né, por causa do trabalho que eu faço. E eu tenho a impressão que eles têm essa visão do Olimpo da inovação lá, né? É inalcançável, é uma coisa que nunca vai chegar em mim. No Brasil, ainda muito menos, né? E ao contrário, né? Tem muitas coisas que podem ser feitas. E eu tenho uma outra coisa da inovação que tocando nesse assunto aí, que eu vejo muita gente, eu presto algumas mentorias, né, em função de eu estar envolvido com essa coisa de tecnologia, startup e tal, a gente acaba se envolvendo em mentorias, nessas bancas de avaliação de pitches e tal. E assim, eu vejo as pessoas se envolverem com inovação, acho que por um motivo errôneo, sabe, Vinícius? Assim, a pessoa olha assim, bom, vou fazer inovação porque eu vou fazer uma startup de tecnologia e eu vou ficar rico. Sabe, assim, eu posso garantir, eu não estou rico, eu não consigo nem pagar as minhas contas com a minha startup, né? Mas eu continuo ligado a ela. Eu acho que essa talvez seja uma mensagem legal de passar para quem quer fazer isso, que é
Se tu quer te envolver com inovação, é porque tu está tentando resolver um problema que até agora não conseguiu ser resolvido. E aí, mais importante do que tu te apaixonar pelo teu brinquedinho que tu inventou, pelo teu aplicativo, pela tua plataforma, ou pelo teu dispositivo, é tu ser apaixonado pelo problema que tu quer resolver. Né? Então, assim, dentro da Safety for Me, por exemplo, tem essa história pessoal vivenciada. Se eu mostrasse para vocês a nossa jornada de produto, desde que a gente nasceu até hoje, nossa, a empresa já passou por 3 ou 4 fases diferentes. Por que ela passou por 3 ou 4 fases? Porque eu estou buscando uma oportunidade de ficar rico? Não. Porque a gente foi adaptando o produto para atender a nossa missão, o nosso propósito, que é levar os conceitos de segurança do paciente para o paciente. Né? A nossa missão, enquanto empresa, é ouvir os pacientes para transformar o cuidado. E ao longo do caminho, a gente foi entendendo que os dispositivos que a gente tinha desenvolvido, eles não estavam atendendo a nossa necessidade. Então, a modificação ela foi sendo feita no dispositivo para atender a missão. Então, eu deixaria como uma sugestão para quem está se envolvendo com isso, inovação, em saúde, né, de que as pessoas se apaixonem pelo problema que elas querem resolver, né, e aí, na medida que ela está apaixonada pelo problema que ela quer resolver, ela vai ir transformando a sua solução de maneira realmente a resolver esse problema. Não porque é um aplicativo melhor que o outro, tu entende? É muito interessante isso, porque eu tive o primeiro contato com medicina hospitalar em 2014, 7 anos atrás, com uma palestra de um médico hospitalista da Mayo Clinic, o melhor hospital do mundo. E depois eu conversei com ele, né, mal e porcamente com o meu inglês, e eu conversei com ele perguntando como é que eu posso estudar mais isso, né, como é que eu posso tentar aplicar isso na minha vida de acadêmico, enfim. E ele falou na época, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é entender os processos do teu hospital. E eu, na época, muito mais jovem, falei, esse cara não tá afim de me explicar nada. Muito pelo contrário, ele queria me explicar tudo, né? Ele queria que exatamente isso. É tu saber onde você está, o estado da instituição hospitalar, instituição de saúde, para daí projetar a resolução dos problemas que você enxerga. Acho que é bem por aí mesmo, né? E vamos supor, tá? De novo, puxando um pouco, porque a gente sabe que os acadêmicos ouvem, acompanham. Eu estou na faculdade de medicina. Eu quero estudar inovação, eu quero trabalhar com inovação, quero aprender mais sobre essas coisas que não existe na faculdade. Até eu, sinceramente, eu não sei se tem alguma faculdade no país que tenha uma cadeira específica sobre segurança do paciente. Algumas agora estão começando com inovação em saúde, gestão em saúde. O que eu posso fazer? Para onde eu posso ir? O que eu posso ler para entrar nesse mundo? Poxa, olha só, a pergunta é super boa, assim, né? Eu acho que primeiro as faculdades se ligaram, né? Que tem um universo novo aí que está acontecendo e elas estão se atualizando, né? Vou te comentar do nosso exemplo ali da PUC, né? A gente tem uma disciplina já de inovação e tecnologia que já tem, acho que uns 4 anos, né? Que o Dr. Giovanni Gadonski, que é o nosso colega que toca a disciplina, e ele tenta realmente trazer esse universo de inovação, empreendedorismo, startups para dentro da faculdade, no sentido realmente de sensibilizar. De novo, né? Tu não quer, a gente entende que tu não quer que tenha 80%, 90% da turma seja empreendedor. Não, a gente imagina que, sei lá, 3%, 5%, 8% da turma pode ser empreendedor e a outra grande maioria vai continuar fazendo medicina tradicional. E, gente, tá tudo certo, não tem problema nenhum nisso, né? Não tem problema nenhum nisso. E sobre segurança do paciente, também tenho visto algumas iniciativas. A gente na PUC conseguiu mudar o currículo, né? O ano que vem, nesse novo currículo, né, no segundo ano, a turma que entrou esse ano que vem vai estar fazendo uma disciplina EAD 100% de segurança do paciente. Né? Então, é uma coisa muito legal. Estou muito feliz que a gente conseguiu essa vitória. Eu já ouvi comentários que o Einstein tem uma disciplina também de segurança do paciente. Não sei se tem alguma outra faculdade que já tem essa disciplina formada. Mas ainda está tudo muito tímido mesmo, como tu tinha comentado, né? Agora, lados bons da pandemia, né? Dessa coisa do mundo online. Nossa, gente, o que tem de oportunidade hoje para a gente achar online aí e mergulhar nessa coisa da inovação. Então, assim, tu tem... Só aqui em volta aí, né? Tu tem o hub do Tecnopuc, tu tem o da Tecnocinos, tu tem
nacionalmente aí tu tem a Startse, tu tem o High Hub, tu tem muita oportunidade. Se tu botar inovação em saúde no Google, vai ter muita oportunidade. E aí tem todos os tipos, tu tem congresso, tu tem webinar, tu tem curso com jornadas específicas, cursos de pequena duração, tu tem cursos de longa duração, tu tem MBA de inovação. Eu sei que a PUC, por exemplo, oferece hoje um MBA em inovação em saúde, né? Então hoje já tem muitas possibilidades, mas sim, isso está fora, vamos dizer assim. Eu acho que vamos dizer assim, o curso acadêmico tradicional ele está trazendo uma sensibilização, uma pincelada, mas quem quer realmente mais fundo vai ter que procurar oportunidades fora da faculdade, né? E acho que a maneira mais fácil de se conectar com isso é se conectar com esses hubs, né, Vinícius? Assim, aí do lado do Simers, aí atravessando a Ipiranga, temos o Tecnopuc aí com o Health Plus aí que a Grow tá junto com o Tecnopuc, aí acho que funciona super bem aí. E eu acho que isso da faculdade faz todo sentido, né? Porque quando a gente cursou a faculdade, se nós queríamos saber um pouco mais de, por exemplo, cirurgia cardíaca, pneumologia, o que a gente fazia? A gente ia fora da faculdade, né? A faculdade sensibilizava. Eu acho que a mudança passa, não é drástica, não precisa, exatamente, eu acho que foi perfeito, Salvador, não precisa formar uma turma de médicos empreendedores, não. Isso aí. Mas tu precisa que todos eles tenham contato com isso, para saber, ao menos, que existe esse caminho. Eu vejo como esse como o grande papel da formação universitária, né? Te dar uma sensibilizada em todos os grandes temas e te habilitar para ser um generalista, né? De que tu entenda que existe inovação, que existe a dermatologia, que existe a cirurgia pediátrica, que existe a epidemiologia, e tu tem noções básicas de cada coisa dessas para te poder navegar depois dentro da tua especialidade, né? E aí sim, aí tu vai buscar olha só que coisa interessante, né? Eu quando mergulhei na questão da segurança do paciente e eu fundei a plataforma Safety for Me, foi quando eu vim aqui para os Estados Unidos. Eu vim aqui morar em San Diego. Eu vim fazer um pós-doc na escola de enfermagem. Olha que interessante. O meu orientador era um enfermeiro que era o diretor da escola de enfermagem da San Diego State. E eu fiquei 1 ano e meio com ele validando a plataforma. Olha que interessante, tu entende? Assim, por quê? Porque realmente o cuidado das pessoas, ele não é uma coisa que está na nossa origem, não está no DNA do médico. O DNA do médico ele é de fazer diagnóstico, é de prescrever medicações, fazer procedimentos cirúrgicos, enfim, fazer diagnósticos e tratamentos, né? Mas o cuidado aquele do dia a dia, eu digo, quem é que fica do lado do paciente o dia inteiro? Né? O Guilherme passa lá para ver os pacientes, vem, examina, fica um pouco, explica. Quantas horas por dia, Guilherme, tu consegue ficar dentro da enfermaria? 1 hora? Não. E essa forma do cuidado, assim que surgiu a enfermagem lá com a Florence, né? Com a Florence, saiu do médico, né? Essa coisa do cuidado, e pensando na Florence e segurança do paciente, tem os gráficos da Florence lá que mostraram que ela estava preocupada com infecção hospitalar, com os riscos relacionados à internação, quase 100 anos antes da gente conseguir pensar sobre isso, né? Exatamente. Florence é na veia, a segurança do paciente na veia, né? Ela não tinha esse nome, né? Mas foi a primeira que levantou essa bandeira de uma maneira mais estruturada, né? Essa questão de... Claro, a gente tem Semmelweis também lá, a questão de higienização das mãos, mas olhando estatisticamente dados estruturados, os pacientes da guerra e tal, isso nasce na Florence, né? A segurança do paciente é Florence na veia, né? Trazendo também, além de segurança, aquela questão da rotina do paciente, o fluxo que ele faz dentro da unidade, para onde ele está indo, o que ele está acontecendo, e cada um dos fatores que a internação causa de risco para ele, né? A estruturação de processo assistencial é isso aí, né? A Florence entendia, ou pelo menos estava descrevendo de que sim, né? Havia... na indústria da saúde havia risco e que esses riscos poderiam ser mitigados na medida que tu pudesse estruturar bem esses processos, né? Essa semana eu sou muito fã do Asimov. Não sei quanto vocês conhecem Isaac Asimov, um escritor de ficção científica, que ele tem dentro das suas obras uma coisa que ele chama das leis fundamentais da robótica. São 3 leis que se retroalimentam, que meio que garantem a segurança da humanidade em frente à inteligência artificial. Sempre tem esse flerte da ficção científica com uma
tomada da inteligência artificial frente à humanidade, sempre vai ter, é bem interessante, saem obras muito legais. E essa semana eu estava lendo que a OMS, ela emitiu um guide com 6 princípios éticos que norteariam a inteligência artificial em saúde. Eu pensei, é agora que eu vou ler aqui Asimov, né? Agora que eu vou descobrir como que a inteligência artificial não vai acabar com a saúde, né? E quando eu fui ler, verdade, os princípios éticos que guiam a inteligência artificial são os mesmos que deveriam guiar a nossa prática de saúde, né? Então, eu tô falando isso porque eu acho, é um tema um pouco mais polêmico, mas eu queria saber a opinião de vocês sobre todo esse receio que se tem de qual vai ser o impacto da inteligência artificial na saúde, seja telemedicina, seja aplicativo, seja gadgets, novos gadgets, wearables que a gente usa, que a gente tenha. Qual a opinião de vocês se esse é um impacto ético que a gente, óbvio, que a gente deve considerar, mas se é tão terrorista assim quanto às vezes parece? Queres falar primeiro, Guilherme? Ou vou eu? Pode ir. Eu acho que isso aí vai ser só... é só coisa boa, na verdade. É uma forma, vai facilitar muito o trabalho do médico e facilitar a possibilidade de ele ficar junto do paciente. Mas eu realmente gostaria, o senhor com essa inteligência artificial, eu quero ouvir o senhor. Primeiro que o senhor tá no céu, Guilherme, pelo amor de Deus, eu tô me achando velho aqui. Por favor, né? Então, assim, eu acho que a medicina, ela já vem passando, e vocês salientaram isso, acho que o Guilherme, na fala dele, trouxe isso, né? As inovações, elas fazem parte da nossa evolução natural, né? Então, acho que, assim, há muito poucos anos atrás, a transição do raio-x para o ultrassom, aí o ultrassom vai acabar com a medicina, aí depois do ultrassom veio a tomografia, bombar. Agora com a tomografia, então, acabou, né? Porque ninguém vai mais examinar ninguém, agora passa no tomógrafo. E aí vem a ressonância, e aí vem os dispositivos, aí vem... Eu me lembro, e eu vivi isso, né? Eu vivi como residente a introdução da videolaparoscopia, né? Então, eu me lembro de professores, assim, que eram terminantemente contra a utilização dos métodos videolaparoscópicos, né? E, assim, eu me lembro que os professores que estavam trazendo a videolaparoscopia foram até, de uma certa forma, perseguidos, né? Entre aspas, assim, no sentido de que aquilo era uma picaretagem e tal, né? E temos que queimar as bruxas, né? Tu entende isso? Então, e hoje, imagina Hoje, tu fazer qualquer intervenção no abdômen, tu vai começar sempre que possível, tu vai botar uma câmera dentro do abdômen, tu não vai ficar abrindo a barriga das pessoas em vão, né? Então, eu vejo que isso é um movimento natural. Vejo a inteligência artificial como mais uma ferramenta que está vindo nessa sequência, né? Nesse desdobramento. É uma evolução? Sim, é uma evolução. Eu acho que ela vai nos permitir dedicar mais tempo ao paciente, como tu mesmo disseste, Guilherme. Eu acho que tem muita coisa que é robotizável, vamos dizer assim, tem muita coisa que já vai chegar pronta pra gente, né? Então, exemplos típicos, né? Então, vamos lá. Radiologia. A radiologia vai acabar agora com a inteligência artificial, porque os algoritmos, né, convolucionais vão ler as imagens e aí o radiologista não vai fazer mais nada? Eu acho que não. Eu acho que a máquina e os algoritmos vão permitir justamente fazer uma leitura daqueles 80% ou 90% que são absolutamente normais, que o radiologista não tem que perder tempo, para ele poder gastar o tempo dele de uma maneira adequada naqueles 10% onde tem coisa. E eu acho que, além disso, vai permitir que tu peça mais exames quando tu tá com dúvida e aumentando a segurança daquele caso que tu, não vou fazer porque vai demorar muito, ou então tá na emergência lotada, tem não precisa fazer aqui porque esse ali tá... Eu acho que isso, ele pode aumentar a nossa assertividade, né? Em termos de sistema único de saúde, você ter um maior fluxo de rotação de exames, realização de exames é ideal, né? É tudo que a gente precisaria. E isso fecha com o que a gente começou a conversar lá no começo, né? Que aplicação de processos que sirvam mais à atenção primária, né? Falando em Brasil, né? Um sistema baseado em atenção primária que tem, óbvio, diversas falhas, como era esperado, né? Foi, em sua essência, um projeto muito ambicioso, mas que sim, né? Teria muitas vantagens e facilidades pela aplicação da tecnologia. Tu sabe que tu tá trazendo um assunto que a gente te perdeu, Guilherme. Tu tentou falar alguma coisa aí, deu uma picotada
o teu raciocínio. Caiu a rede aqui. Eu peço desculpa, a conexão pós-chuva acaba aqui não funciona muito bem. Não é como São Diego aí com 1.500 servidores diferentes, né? Isso aí. Bom, mas o que eu estava dizendo é que daqui a pouco o sistema vai estar tão fácil que a ecografia pode ser feita por um robô, sei lá, que já vai ter o protocolo certo de passa eco aqui. O computador vai montar a imagem, mandar para um sistema e se brilhar um alerta, vai mandar para o radiologista para ele tirar a dúvida. Exato. Então, a ecografia também, que é um limitante muito grande, porque tu precisa ter o médico capacitado para estar junto, diferente de tomografia, que tu entra na máquina, já sai do outro lado com o exame pronto, né? Vai mandar para a China para laudar. Em alguns lugares no mundo, a Índia é um dos maiores produtores de laudos de tomografia, porque tu consegue trabalhar de qualquer lugar pela internet. A presença física não é mais necessária. É isso aí. E a ecografia é um limitante aqui, porque tu precisa sempre ter um médico, mas quando não precisar disso, ela vai ser um dos melhores métodos diagnósticos que a gente pode ter. Nós estamos trazendo esses exemplos que são os mais óbvios, assim, que as pessoas sempre falam, né? Então, assim, a radiologia é uma, a outra patologia, né? Então, essa coisa, assim, tu tens imagens que vão ser processadas muito facilmente, o patologista ele vai ter que olhar aquilo que está fugindo do algoritmo, ou que o algoritmo apitar e dizer, olha, aqui tem coisa, né? Enfim, dermatologia, né? Então, assim, tem sentido, né? A gente imagina um paciente que viaja lá não sei quantos quilômetros para ter um dermatologista que olha uma lesão de pele. Gente, isso tu vai conseguir escanear isso e ter vamos dizer assim, um ganho. Tu não precisa ter fila no Sistema Único de Saúde para que as pessoas venham, não sei, do interior para consultar com um dermato, tu entende? Então, a tecnologia vai nos propiciar isso e ela vai dizer quem realmente, olha, não, essa tua lesão, ela tem características que realmente precisa ser vista por um especialista. E aí o especialista vai dedicar as horas dele para, né, não para ficar passando qualquer tratamento mais básico, mas sim para trabalhar nos pacientes que realmente precisam, né? E eu queria compartilhar com vocês uma coisa que nessa falha e tua volta aí, Guilherme, nós entramos no assunto SUS aqui e atenção primária e tal. E eu tenho vivido a realidade aqui do sistema americano e eu preciso dizer, a gente tem o brasileiro, a gente tem essa coisa da síndrome de vira-lata e a gente acha que a gente tem coisas que tudo nos Estados Unidos é melhor ou na Europa é melhor. Eu preciso dizer uma coisa para vocês. O SUS é um sistema fantástico, gente. Ele é um sistema maravilhoso, ele é uma fortaleza, ele é um grande diferencial competitivo que o nosso país tem. E eu vou dizer para vocês, mesmo com todas as dificuldades que a gente está tendo na nossa política central, aí, todas essas questões de troca de ministério e essa questão de disputa política na liderança, mesmo assim, ter a estrutura do SUS está nos permitindo que a gente consiga, de uma certa forma, enfrentar todo esse problema da pandemia. E a gente está conseguindo hoje, por exemplo, buscar níveis de vacinação através de um plano, né, num planejamento do Plano Nacional de Imunização e está tudo estruturado dentro do guarda-chuva do SUS. Eu vejo aqui nos Estados Unidos a dificuldade que se teve e que se tem ainda até hoje em função de que tu não tem essa coordenação central. Tu tens uma agência que dá algumas orientações e alguns guidelines, mas cada estado faz do jeito que quer. Tu entende? Então, se a gente souber, enquanto brasileiro, utilizar a força do SUS e essa integralidade que a gente tem para promover a saúde do povo, a gente consegue fazer isso de uma maneira exponencial, porque a rede ela já existe. Né? Então, se a gente consegue realmente dedicar esforços, dedicar recurso financeiro e recursos humanos para poder realmente estruturar plano de atenção à saúde da família, né? E aí trazer tecnologia junto, a gente tem como fazer uma virada muito rápida, né, de moeda no setor saúde. Né? A gente tem uma estruturação hoje dentro do Ministério da Saúde, aí um grande abraço para o nosso colega, o Erno Harzen, na época que ele estava lá no Ministério, e ele é um cara que ele tem a formação em atenção à saúde da família, né? Eles conseguiram, na época que ele estava lá, criar uma repartição, um subsetor, eu não sei exatamente o nome da unidade que foi criada dentro do Ministério, justamente para fazer uma estruturação mais adequada de todos esses programas de saúde da família no Brasil como um todo, né? Então eu acho que é por aí, a gente tem que saber tirar os proveitos disso, a gente tem muita coisa boa no nosso SUS e eu gostaria de deixar sublinhado essa admiração que eu tenho dentro do Brasil pelo nosso Sistema Único de Saúde. Ah, que legal.
Muito bom, acho que foi para fechar com chave de ouro. Muito legal, porque a gente tem naturalmente, né, passa um pouco pela síndrome de vira-lata, né? Uhum. E passa também por um desconhecimento, né, de todas as coisas que o SUS de fato faz, né? A prova, acho que mais próxima de nós atualmente é justamente a aplicação vacinal, né? Uhum. Estrutura que é referência mundial. Óbvio que tem as diversas falhas, mas algumas coisas a gente tem certeza, né? As falhas dificilmente passam por falta de interesse ou falta de vontade de quem trabalha no SUS, né? Geralmente, como quase tudo no nosso país, passa justamente por quem não usa o SUS, né? Porque às vezes legisla sobre ele ou faz a gestão em cima dele, mas não sabe a realidade, né? De como as pessoas dependem desse sistema e como ele pode ser fantástico, né? Se for bem estruturado. Eu digo que uma das grandes vantagens da gente viajar, né, Vinícius, e conhecer outros lugares é justamente a gente poder ter o comparativo daquilo que a gente acha que é legal e aprender com isso para mudar, mas também de valorizar o que a gente tem de bom. Né? Então, assim, o SUS, dentro do guarda-chuva, assim, rapidamente, coisas que fazem que nós somos campeões. Programa Nacional de Imunização, o Brasil há muitos anos ele está na frente, né, em saúde pública, levando imunização para toda a população gratuitamente. A nossa carteirinha nacional de vacinação, ela é uma das maiores, é a campeã do mundo, né? A outra coisa que nós temos aqui é o nosso Programa Nacional de Transplantes. Gente, o SUS oferece hoje, na rede do SUS, todos os transplantes de órgãos disponíveis, né? Sem nenhum custo para a população, todo mundo tem acesso a isso. Transplante de rim, transplante de fígado, transplante de pâncreas, pulmão, coração, córnea, medula. Então, isso não tem lugar nenhum do mundo, gente. Então, isso é SUS, né? Lá atrás, né, na época do então ministro José Serra, para não falar só do um ou do outro, né? A quebra das patentes nas medicações para HIV, fomos o campeão disso, começamos a tratar os pacientes de HIV, lá dos genéricos, lá atrás também. Então, assim, nós temos grandes coisas maravilhosas que foram criadas dentro do nosso Ministério da Saúde e do SUS e que são grandes exemplos de saúde pública para o mundo todo. Eu acho que é muito legal a gente valorizar isso, tirar um pouquinho essa touca de síndrome de vira-lata aí e mostrar que a gente tem um monte de coisa boa para mostrar para os gringos também. Exatamente. Bom, pessoal, muito bom. Acho que um ótimo papo. Muito bom conversar sobre isso. Tranquilo assim, né? Sem a gente podendo variar os assuntos. Queria abrir agora para vocês, se vocês tiverem alguma consideração final, se quiserem deixar rede social, quiserem deixar algo que as pessoas possam seguir, algum recado. No mais, eu sempre falo a verdade no começo, mas minto agora no final, que a gente tem mais um pedágio. Que o pedágio aí não é para o Guilherme, porque o Guilherme já participou, é para o Salvador, que tem que escolher uma música para a gente fechar o nosso programa. Olha aí, tem que escolher uma música, cara. Tem que escolher uma música ainda. Que legal. Então, vou pedir para vocês se despedirem, deixarem redes sociais e tudo. Guilherme pode começar, porque assim dá tempo do Salvador ir pensando na música dele. Pensando na música. Que o mais engraçado é assim, a gente fala de temas aqui, às vezes, óbvio que nem hoje, assim, né, profundos, densos, que demandam atenção. E a gente fala tranquilo. Na hora da música, todo mundo trava. Que é muito difícil tu pensar numa música que tu queira ouvir no final. Que legal. Bom, então vou deixar para vocês... Bom, Guilherme, fala tu, desculpa, já me atropelei aqui. Bom, eu não sou usuário ainda do Instagram, mas vou montar meu Instagram. Por enquanto eu só estou no Facebook, mas é Guilherme Peterson. E quero agradecer a todos os ouvintes aí que prestigiam o Hipocast e vamos continuar crescendo e convidando mais gente boa aí para a conversa. Que legal. Cara, só agradecimento para vocês, aí é uma alegria poder estar aqui batendo papo com vocês aí, enfim, é quase um papo de boteco mesmo, né, Vinícius? Posso super descontraído aí, né? Quero dizer para vocês, assim, nosso futuro da medicina, uma volta ao passado, não tenho dúvida, concordo contigo plenamente, né? Acho que cada vez mais o soft skill, essa coisa da empatia, do ouvir, estar próximo do paciente vai ser muito valorizado, né? Não tenham medo das tecnologias, gente. As tecnologias, elas estão aí para nos servir, não é para nos dominar. Nós é que inventamos as tecnologias e nós vamos utilizar elas para o nosso bem, né? Segurança do paciente é uma realidade, né? Tratem de trabalhar multidisciplinarmente, olhem para os enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e farmacêuticos como amigos, como colegas, trabalhem em equipe porque é isso que o nosso setor saúde precisa, né? E entendam que o nosso paciente está cada vez mais empoderado.
E essa distância que havia, né, do médico estar mais acima no conhecimento, ela acabou. O médico hoje ele é muito mais parceiro no sentido de troca e apoio, né, para que o paciente possa tomar uma decisão mais assertiva do que ser o cara que decide pelo paciente, né? Então isso mudou agora, na nossa geração. Então é legal a gente estar atento para essas coisas todas aí. Deixar um super agradecimento de poder estar participando aqui, e eu vou pedir como música, então, uma música do Hipocast, e eu vou pedir o Segundo Sol, do Nando Reis. Eu acho que quando vier o Segundo Sol e o alinhamento das órbitas dos planetas, a gente vai chegar lá mais fácil. Isso aí, muito bom. Muito obrigado, pessoal. Essa edição do Hipocast teve as participações do médico Salvador Gulo e do diretor do Siemens, também médico, Guilherme Peterson. O Hipocast é uma produção do Departamento de Marketing e Comunicação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. E agradeço muito a todos pela companhia e até o próximo programa.